Bom dia novamente, Oitabuano, tudo bom? Tal qual eu falei, a gente vai agora entrar numa breve explicação da semana 3 e da semana 4 do PET, volume 5, tá bom? Pois bem, a gente vai falar do que na semana 3? De que assunto? Olha que bacana, nós vamos continuar aí nas nossas unidades, né? Nós já vimos na primeira semana, né? Na primeira semana nós estudamos as unidades de medida, né? E quando, por exemplo, a mamãe vai comprar lá um tecido para fazer um vestido, então esse tecido é medido em quê? Metro, né? O dono da loja pega lá uma régua, uma fita métrica, né? E ele vai usar como unidade de medida o metro, né? A unidade base, o metro, né? A gente já viu aí na primeira semana. Agora, quando a mamãe vai lá no supermercado, ou no sacolão, né, vai comprar batata ou vai comprar tomate, esses produtos são pesados em quilo, né? Então, por exemplo, o que a gente usa? A gente usa a unidade de massa. A gente estudou na segunda semana do PET. A gente vai usar a unidade de massa. Então, ó, unidade de comprimento. Use o metro. Vai comprar um tecido, um metro. A gente vai comprar qualquer coisa que precisa ser pesada, né? Vai utilizar uma balança, ou a balança eletrônica, ou a balança manual, né? Então, vai utilizar o peso, que é a unidade de massa, né? Vai utilizar o peso, né? Pega lá aquele pezinho metálico, se for a balança manual, ou coloca lá na balança eletrônica, né? Digita lá, ela vai pesar. Então a gente utiliza unidade de massa. Agora, meninos, quando eu quero, por exemplo, quando eu vou comprar o leite, que é um líquido, né? Tudo que está sob a forma de líquido. Vou lá, vou comprar o leite, vou comprar... É mais para facilitar para vocês, né? Por exemplo, eu vou lá comprar, agora a gente está usando muito, né? A gente está utilizando muito agora, nessa época de pandemia, o álcool, né? O álcool 70%. Para a gente poder passar nas mãos, né? Fazer a desinfecção das mãos. Então, esse produto, por exemplo, você não vai comprar ele em metro. Você não vai comprar ele em quilo. Você vai comprar em litro. Você vai comprar o refrigerante, né? O refrigerante também, litro, né? Vou comprar 1 litro de refrigerante. Vou ver quanto que cabe, de quanto que tem de água na minha caixa d'água. Também. Então, quando a gente está trabalhando com líquidos, a gente vai utilizar as unidades de capacidade, tá? E tal qual, gente, a gente já estudou nas aulas passadas, hein, que eu falei para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, vamos usar aí a primeira escala que a gente aprendeu, que foi a escala métrica, né? Então, vamos lá, ó. Quais são, meninos, as unidades, os múltiplos e submúltiplos da nossa unidade padrão? Qual que é a nossa unidade fundamental quando a gente vai lidar com unidades de capacidade? É o litro. Eu até realcei aqui com a caneta vermelha, né? Pincel vermelho, para vocês olharem bem. É o litro. Quando a gente estava usando unidade de comprimento, era o metro. E quando a gente estava utilizando as unidades de massa, era o grama. Então agora, com as unidades de capacidade, a nossa unidade fundamental é o litro, que tem os seus submúltiplos, ou seja, unidades menores que o litro, e tem os seus múltiplos, que são as unidades maiores que o litro. Então, a gente fazer uma correlação, o quilolitro é como se fosse o quilômetro, tá? O hectolitro é como se fosse o hectômetro. O decalitro é como se fosse o decâmetro. Vamos fazer uma associação para ficar mais fácil. O litro está no lugar do metro. O decilitro está no lugar do decímetro. O centilitro está no lugar do centímetro. E o milímetro está no lugar... O mililitro, né? Ele está no lugar do milímetro, tá? O mililitro está no lugar do milímetro, tá bom? Só para fazer uma correlação para ficar mais fácil. Então, meninos, é da mesma forma. Quando a gente vai passar da unidade maior para a unidade menor, nesse sentido, a gente multiplica por 10.
E quando nós vamos fazer o contrário, passar da unidade menor para a maior, a gente divide por 10. Então, vou pegar com vocês aqui um exemplo do PET. 5 litros. Eu quero passar 5 litros. Vamos pegar o PET aí de vocês na página 27. Eu quero passar, me corrigindo aí, gente, é página 26. Eu quero passar 5 litros para milímetro, meninos. Vou dar um tracinho aqui embaixo, ó, né? Para mililitro. Estou com milímetro na cabeça, escala métrica. É mililitro. Então, eu vou passar aqui litro para mililitro. Vamos fazer a correlação. Se o metro, vamos lembrar, se o metro, meninos, é 1000 vezes maior que o milímetro, o litro vai ser 1000 vezes maior que o milímetro. O litro também vai ser 1000 vezes maior. O 1000, meninos, tem quantos zeros? 3. Então isso quer dizer que eu vou multiplicar por 1000. Por quê? Olha só, o litro está aqui. Vamos ver quantas casas ele está no mililitro? 1, 2, 3. Então eu teria que multiplicar por 10 3 vezes, ó. Porque quando eu passo de litro para decilitro aqui, meninos, eu tenho para decilitro, eu multiplico uma vez só por 10. Quando eu vou passar de litro para centilitro, eu multiplico 2 vezes por 10. Então eu multiplico por 100, porque 10 vezes 10 é 100. Quando eu vou passar do litro para o mililitro, eu multiplico por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000, ok? Então vamos lá, 5 vezes 1000 vai dar 5.000. Então 5 litros é igual a 5.000 mililitros, tá bom? Agora, meninos, ainda pegando aí o PET de vocês, vamos pegar o segundo exemplo. Ele pede para passar 30 mililitros, né? 30 mililitros para litro. Eu vou passar para litro. Então, eu vou fazer nesse sentido. Então, eu vou dividir. Vamos ver por quanto a gente vai dividir. O mililitro está aqui. Ele está a quantas casinhas do litro? 3, né? Então, quer dizer que em vez de dividir só por 10, eu vou ter que dividir por 1000. Então, nós vamos pegar aqui 30 mililitros e vou dividir por 1000. Tá bom? Então, para dividir por 1000, meninos, primeiro eu vou completar aqui com 0, começo a conta com 0, coloco mais um 0 e outro 0 aqui. Vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Então, dá 0,03 do litro. Tá bom? E, por fim, eu vou passar 7 decalitro para decilitro. Tá? Para decilitro. Vamos ver aqui, ó. O decalitro está aqui. Né? Do litro ele está uma casa. Mas do decilitro ele está quantas casas? 2 casas. Então isso quer dizer que eu vou dividir. Eu vou multiplicar, aliás, né? Porque o decalitro está aqui. Eu vou passar nesse sentido, já que está minha mão direita. Então, se ele vai passar aqui, ele é 10 vezes maior que o litro e, por sua vez, 100 vezes maior que o decilitro. Então, eu vou multiplicar 7 por 100. 7 vezes 100 dará 700. Então, 7 decalitros, né? 7 decalitros é igual a 700 decilitros. Tá ok, meninos? Beleza, show de bola, isso aí. Agora, meninos, nós vamos ver outra matéria para a gente poder fechar aí a semana 3, tá? Nós vamos ver as unidades de volume. Lembram quando a gente estudou, por exemplo, o metro, né? Unidade de comprimento. Quando a gente foi estudar a unidade de área, a gente utilizava o metro quadrado. Agora nós vamos utilizar as unidades de volume. Já nas unidades de volume, o Sistema Internacional de Medida, o que quer dizer isso, professor? Sistema Internacional de Medida. Quer dizer que todos os países, né, utilizam dessa mesma metodologia para fazer as medições, tá?
Então vamos lá, meninos, ó. Vamos pegar o PET aí na página 27. Agora na página 27. Capacidade e volume. Tá? Capacidade e volume. Como expliquei para vocês, quando a gente estudou unidade de comprimento, metro, unidade de área, metros quadrados. Agora, meninos, a unidade de volume, a unidade padrão de volume é o metro cúbico. Metro cúbico. Ah, professor, como é que a gente simboliza isso? É um metro cúbico, tá? Que nós vamos utilizar agora. Tá? Essa daí é o metro cúbico, é a unidade padrão de volume no Sistema Internacional de Medida. Professor, como é que eles chegaram a esse raciocínio, a essa conclusão? Se a gente pegar aí no PET, meninos, nós vamos ver que nós temos um cubo, né? Nós temos um cubo. Vamos imaginar aí um cubo, tá? E dentro desse cubo, deixa eu desmanchar aqui, vou colocar aqui em cima. E dentro desse cubo eles fizeram uma experiência, tá? Dentro desse cubo aí eles fizeram uma experiência bacana, né? Para chegar aí, porque tudo na vida, né, gente, é feito de experiências. Né? Até a gente chegar aí a vai sendo feitas as experiências direitinho até a gente chegar aí. Professor, o que é um cubo? Quando vocês pegam aí, mais fácil, um dado, né? Para brincar num jogo de tabuleiro, aquela figura é um cubo, tá bom? Então, meninos, eles pegaram aqui um cubo, igual tá aí no PET de vocês, e pegaram 1 litro de leite, digamos que nessa garrafa aqui contém 1 litro de leite, e foram despejando dentro desse cubo. É um recipiente, né? Como se fosse um recipiente tal qual esse aqui, só que nessa forma aqui de um cubo, né? Correto aqui. Então eles pegaram aqui, foram despejando dentro desse cubo. E esse cubo, meninos, tinha uma medida padrão, tá? Ele tinha 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, ou seja, 3 medidas iguais. Então ele tinha as 3 dimensões do cubo possuem a mesma medida: 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de profundidade e 1 decímetro de altura. Então é uma figura com 3 medidas de 3 dimensões exatamente iguais. Construiu-se esse recipiente aqui, com 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de profundidade e 1 decímetro de altura. Então, o que foi feito? Foi despejando isso aqui dentro uma certa quantidade de leite. Eles fez experiência. Teve uma hora que eles viram que quando eles despejaram 1 litro certinho de leite aqui dentro, esse recipiente ficou todo cheio, tá? Foi despejando e eles viram aqui. Aí o que aconteceu, meninos? Eles chegaram a essa conclusão, que 1 litro na escala métrica é igual a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico. Por quê, professor? Porque essa capacidade que a gente colocou aqui dentro, gente, a gente chama de volume. É o quanto que cabe dentro de um recipiente. Por exemplo, como é que calcula o volume, professor? O volume, meninos, é representado pela letra V. O volume de um cubo é representado por essa forma: aresta elevado ao cubo. O que é aresta, professor? É cada um desses lados aqui do cubo, tá? Isso aqui a gente chama de aresta, tá? É como se, por exemplo, eu dobrasse essa folha aqui, meninos. Eu vou dobrar essa folha. Aonde eu fiz essa dobra aqui, a gente chama de aresta, tá? Essa dobrinha aqui, ó, essa marca que ficou aqui, seria a aresta, tá? Então, a fórmula para calcular o volume de um cubo
é igual a aresta elevado ao quadrado. E cada aresta dessa mede 1 decímetro. Então ficou 1 decímetro elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1 mesmo. A unidade utilizada foi o decímetro. Só que agora eu multipliquei o decímetro por ele mesmo 3 vezes. Eu gosto de fazer bem explicado. Então pegou 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Tá bom? Isso quer dizer essa medida elevada ao cubo. Eu vou multiplicar ela 3 vezes. Então 1 vezes 1 vezes 1. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Aqui eu tinha elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. Potências de bases iguais, eu repito a base, somo dos expoentes. 1 com mais 1, 2, com mais 1, 3. Tá bom? Por isso fica 1 decímetro ao cubo. Então, meninos, eles verificaram que esse recipiente, vamos dizer assim, quando despejou o leite, ele tinha uma capacidade, um volume de caber aqui dentro 1 decímetro cúbico. Então eles falaram assim, uai gente, se ele cabe 1 decímetro cúbico e eu coloquei 1 litro de leite, coube certinho, sem transbordar e sem faltar, então aí chegou-se à conclusão que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Ok? Daí que eles fizeram essa experiência e verificaram. Tá? E agora, meninos, nós vamos aprender também a transformar, tá? As unidades de volume, que é o que a gente irá utilizar aí na semana 3, nos exercícios referentes à semana 3, tá? Então vamos lá, da mesma forma, nós vamos ter o quilômetro cúbico, nós vamos ter o hectômetro cúbico, nós vamos ter o decâmetro cúbico, nós vamos ter o metro cúbico, nós vamos ter o decímetro cúbico, nós vamos ter o centímetro cúbico e nós vamos ter o milímetro cúbico. Gente, o jeito de fazer é da mesma forma, só que nós vamos observar o seguinte agora. Em vez de a gente multiplicar por 10, porque a gente multiplica por 10, por exemplo, eu quero passar o quilômetro para hectômetro. Então, é uma casa só, então se eu for passar nesse sentido, eu vou multiplicar por 10. No quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Né? Já no quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, por exemplo, em vez de multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 1000. Tá bom? Que aqui, gente, eu multipliquei 2 dimensões, por isso que é 100. E aqui 3 dimensões, por isso 1000. Tá bom? Então vamos lembrar isso. Então, toda vez que eu for passar nesse sentido, ou seja, do maior para o menor, eu vou multiplicar por 1000. E toda vez que eu for passar no sentido contrário, do menor para o maior, eu vou dividir por 1000. Deixa eu ver se o PET de vocês trouxe algum exemplo aí para a gente fazer. Trouxe. Então, exemplo, o PET de vocês pede para a gente passar 5.000, vamos pegar aí página 27, 5.000 metros cúbicos para decâmetros cúbicos. Então, a primeira coisa, nós vamos olhar na nossa escala. Aonde está o decâmetro? A professora está aqui. Aonde está o metro? A professora está aqui. Então, nós estamos passando do menor, que é o metro, estamos passando do menor para o maior, porque decâmetro é maior que metro. Então, nós estamos passando do menor para o maior. Se vamos passar do menor para o maior, nós vamos dividir por 1000, dependendo da casa onde é que estiver, né, gente? Então, o metro está uma casa só do decâmetro. Então, eu vou dividir por 1000. Então, vamos dividir 5.000 metros por 1000. Fácil, né, gente? Só cortar por zeros. Não precisa nem fazer conta, né? Então, vai dar 5 decâmetros cúbicos, tá bom? Agora, vamos pegar o segundo exemplo aí do PET de vocês. Pede para passar 3 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Primeira coisa, vamos olhar na escala. O metro cúbico está onde? A professora está aqui. O decímetro cúbico está onde? A professora está aqui.
Então, nós vamos passar do maior para o menor. Então, nós vamos multiplicar por 1000. Então, se nós vamos multiplicar por 1000, 3 vezes 1000 dará 3000. Então, 3 metros cúbicos é a mesma coisa que 3000 decímetros cúbicos. Tá bom? Vamos pegar agora o último exemplo do PET, né? Nós temos aí... Não, o PET só deu 2 exemplos. Nós vamos pegar mais um, né? Para facilitar para nós aí. Eu vou pegar, por exemplo, meninos, só para vocês entenderem aqui, 1 decímetro cúbico e vou passar para centímetro cúbico. O decímetro está aqui, o centímetro está aqui. O decímetro é maior que o centímetro. Então eu vou multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 dará 1000. Tá bom, meninos? Daqui a pouquinho eu vou estar postando uma nova videoaula da semana 4. Só para não confundir, eu vou dividir essas duas videoaulas. Tá bom? E daqui a pouquinho também estou postando as atividades da semana 3 e da semana 4, depois que eu postar o vídeo. Tá ok? Forte abraço e até daqui a pouquinho.